Primeiro, queria dar meu boa noite ao nosso convidado, economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Boa noite, obrigado pela disposição em participar da nossa roda. E, claro... Obrigado a vocês, é um prazer. Thaís Arbex, boa noite, Thaís, você aí em Brasília. Raquel Landim, boa noite. Caio Junqueira, boa noite. Armínio, você é parte de uma roda, tá? Não espere eu passar a palavra. Primeiro nós vamos dar um breve resumo do que aconteceu hoje para refrescar a memória de todos e aí a gente vem para a análise. O que aconteceu hoje? O Ibovespa caiu 3,35%, as perdas chegaram a 156 bilhões de reais de valor de mercado, segundo cálculos da consultoria Trademap. Uma das explicações para esse tombo, ou a principal explicação para o tombo, está evidentemente nas declarações feitas por Lula durante esse discurso de 1 hora hoje pela manhã. Reportagem de Adriana de Luca. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje pela primeira vez a sede da equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. Durante o discurso, voltou a criticar o teto de gastos e o debate em torno do controle fiscal. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Lula chorou ao falar do compromisso de combate à fome. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Críticos ao aumento sem controle das despesas públicas afirmam que a responsabilidade fiscal é o que permite mais gastos para o social. E o mercado financeiro reagiu muito mal às declarações do presidente eleito. O Ibovespa, que já caía em torno do risco fiscal da PEC de transição, amplificou as perdas durante o discurso de Lula, caindo além dos 110 mil pontos. Efeito negativo também sobre o dólar e os juros futuros, que dispararam nesta quinta-feira. A alta dos juros foi tão forte que as negociações dos títulos de tesouro direto, atrelados à inflação, chegaram a ser suspensas por algumas horas. Os juros subiram na esteira da preocupação com a responsabilidade fiscal do país e também com a divulgação da alta do IPCA em outubro. O índice ficou acima do esperado após 3 meses de queda, segundo o IBGE. Para os analistas, o horizonte de pressão inflacionária, com a sinalização de mais gastos do governo à frente, cria um ambiente instável para a economia brasileira. Os mercados já conhecem o governo petista, já há muitos anos aqui no Brasil. Hoje também saiu uma notícia boa lá fora, é bom lembrar disso. Inflação caindo nos Estados Unidos, os mercados em forte alta no exterior. O mercado vai preferir o que for mais fácil. Se tenho dúvida aqui, eu vou para onde é mais seguro e mais óbvio para ganhar dinheiro. No fim da tarde, Lula reagiu ao movimento do mercado. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, saiu em defesa de Lula e afirmou que o presidente eleito sempre manteve as contas públicas sob controle nos seus 2 mandatos anteriores. O presidente Lula já foi presidente da República e teve resultado primário, superávit primário em todos os anos. Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal, foi o governo Lula. Alckmin também anunciou Guido Mantega como integrante da equipe de transição responsável pelo planejamento, orçamento e gestão. O nome do ex-ministro da Fazenda dos governos de Lula e Dilma e a indefinição sobre quem será o futuro ministro da Economia estressaram ainda mais os investidores. A bolsa fechou em forte queda e com alta do dólar. O mercado sempre prefere uma política liberal. Nos próximos anos, o PT não deve trabalhar com uma equipe econômica liberal. Então ele já falou, não deve privatizar o Banco do Brasil, não deve privatizar a Petrobras.
Armínio Fraga, sua voz foi tão importante, tão ouvida, quando entre o primeiro e segundo turno você declarou voto em Lula. Depois do que você ouviu e viu hoje, você se arrependeu? Não me arrependi, não. Foi um voto que estava focado não na economia. As questões que me incomodavam naquele momento eram de outra natureza. Eram, assim, a qualidade da nossa democracia, temas ligados a meio ambiente, a violência e tudo mais. Eu tinha, sim, a esperança de que o Lula do primeiro mandato aparecesse no que diz respeito à economia. E os sinais que foram dados agora aí, ao longo desses dias, que culminaram nesse discurso, foram numa outra direção. Então, assim, eu destacaria, com relação ao que foi exposto aqui, que está muito bem feito, esse trabalho de reportagem, 3 pontos. Primeiro, o Brasil, a Bolsa aqui caiu 3,3%, como você disse, a Bolsa lá fora, a americana, por exemplo, subiu entre 3,5% e 7%. A Bolsa mais tecnológica lá subiu 7 e pouco por cento. Então, a nossa é um contraste, tá? Um segundo contraste diz respeito de novo, às expectativas na economia, eu diria em geral, com relação ao governo, e as expectativas eram, eu espero que continuem a ser, mas elas estão sendo desafiadas, de um movimento em direção ao centro, e na economia isso envolve também algum ajuste, e o que se vê tem sido visto aí hoje foi na direção oposta. E é bom lembrar também, isso não foi mencionado, que quando o Lula chegou em 2002 e venceu, ele recebeu uma economia que tinha uma situação fiscal relativamente tranquila, tinha um saldo primário positivo de 3,5% do PIB, e do jeito que as coisas vão, o déficit primário vai ser, diria eu, tudo indica, pelo menos 1,5% do PIB. Isso pode mudar para cima ou para baixo, se todas as promessas forem cumpridas, vai para 4%. Já está claro que vão ser postergadas ou até mesmo abandonadas. Então é um quadro muito mais delicado, muito mais. Então requer um certo tratamento. Eu vejo espaço para muita coisa melhorar, mas na economia não. Assim, os sinais são bem preocupantes. Armínio, nós estamos numa roda livre, tá? Todo mundo vai fazendo perguntas, interferindo. Raquel, você... Armínio, você disse que tinha uma expectativa de um Lula caminhando mais para o centro. Hoje, conversando dentro do PT, o que eles passavam é que Lula fez uma fala tentando responder às pressões do partido, que estavam muito fortes, mas ele insiste numa dicotomia, numa falsa dicotomia entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Por que o Lula e o PT, na sua avaliação, insistem nessa falsa dicotomia? Eu acho que é porque eles se recusam a encarar prioridades. Então, os gastos vão se acumulando, vão crescendo, e a solução é sempre mais. E chega um ponto que não dá, a carga tributária está alta, a dívida é bastante grande. Então, eu acho que é um equívoco. O que mais? Quer dizer, nessa situação um tanto precária do orçamento e frequentemente também bem opaca, quem acaba perdendo é quem é mais fraco, né? Então, para um partido de esquerda, isso é surpreendente. Tá? Eu espero que eles percebam que isso é um equívoco. Vai ser preciso, sim, pensar em prioridades. Lembrando o que eu acabei de dizer, lá atrás a situação fiscal estava bem redonda. Agora, nós estamos falando de um déficit relevante num momento global muito difícil. Outra coisa que eu não mencionei, mas podia ter mencionado, é que o presidente Lula, nos seus primeiros 2 mandatos, pegou um boom de commodities. Nós agora estamos vendo um mundo bem complicado, muita inflação, a liquidez está ficando cada dia mais apertada para reagir a essa inflação que está incomodando muito aí mundo afora.
Então, assim, é um quadro geral difícil e requer um certo cuidado. Inclusive, outro ponto que me chama a atenção nisso tudo é algo que vem da política, na verdade. E a política tem aí um manual famoso, que é o livro de Maquiavel, O Príncipe. E está escrito lá, e isso é uma regra básica, que as coisas mais difíceis têm que ser feitas logo, de cara. E nós estamos fazendo o oposto. E aí isso me dá muito medo, porque o Brasil pode entrar num círculo vicioso com o mercado, com a economia, que requer justamente uma posição forte logo na largada. Então, se foi repetido ao longo da campanha, sem parar, que o presidente Lula sempre teve superávit primário, é a mais pura verdade, e se hoje a situação do déficit público primário é deficitária, acho que cabe ao governo apontar caminhos para que isso se resolva e se corrija, né? Então, é um quadro assim. E depois o clima também não foi legal, sabe? Nós estamos aqui loucos para fugir desse nós contra eles, dessa polarização. E havia uma expectativa também de que o PT, que fez isso também muito no passado, virasse essa página, né? E também hoje eu saí pelo menos um pouco assim, isso aqui também... Peraí que os analistas... O conjunto da obra, sabe? Arminio, os analistas de política agora estão provocados. Thaís, posso passar para o Caio primeiro e depois você na sequência? Thaís, Caio, por favor. Arminio, boa noite. É interessante essa dicotomia que você coloca, política e economia. Hoje, ao longo do dia, conversando com o pessoal da equipe de transição aí em Brasília, me apontaram exatamente isso, que eu vou chamar de ala, né? A gente falou tanto em alas no governo Bolsonaro, eu já vou inaugurar falar em alas aqui no governo Lula 3, que é a ala política. E aqui eu vou nomear, por exemplo, o senador eleito Wellington Dias, coordenador político da campanha, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, esse pessoal que está à frente da negociação com o Congresso, e outros, também a Luiz Mercadante, de certa maneira avançaram nas negociações com o Congresso e sequer ouviram aí esses economistas, que curiosamente foram os primeiros a serem anunciados pela equipe de transição, e nós trouxemos a informação hoje que sequer se reuniram. A reunião está confirmada para amanhã, né? E o Pércio Arida está confirmado para essa reunião, porque tem um rumor aí também que ele já estaria, inclusive, deixando, mas duas fontes já me disseram aqui que sim, ele estará presente. Minha pergunta, o que, você conhecendo os 4, e 2 deles, mais até que os outros 2, eu penso, mas você conhece muito bem o André Lara Rezende, você conhece muito bem o Pércio Arida, que não se manifestaram até agora. O que você, conhecendo eles, acredita que eles pensam sobre hoje e sobre o debate da PEC da transição? Olha, isso depende do contexto. Assim, os dois ligados ao PT têm uma história que, enfim, ela acabou desembocando numa crise fiscal de enormes proporções a partir de 2014 e uma profunda recessão. E uma parte importante, embora a versão dos protagonistas negue, mas a parte foi... O que aconteceu ali foi uma crise de confiança clássica e o Brasil fez o desastre da década perdida em 3 anos. Foi extraordinário. O André Lara Rezende e o Pércio foram coautores da brilhante solução da URV para estabilizar uma economia indexada e merecem todo o crédito do mundo por isso, mas eles aí evoluíram em direções diferentes. Então, assim, eu conheço bem os dois, sou amigo dos dois, fui aluno dos dois, na verdade, também. Então, assim, o André caminhou numa direção extremamente heterodoxa, e, a meu ver, perigosa nesse momento. Felizmente, nós temos um Banco Central independente, que com isso vai, por um tempo pelo menos, não vai ficar exposto ao que eu acho que hoje seria um movimento muito ousado. Eu tenho uma visão diferente da dele no que diz respeito à capacidade do Brasil se endividar,
O Brasil paga uma das taxas de juros mais altas do mundo. Isso é um sintoma de que assim, as nossas finanças não estão onde deveriam estar. Não dá para viver com uma taxa de juros real tão alta. O Brasil tem isso há muito tempo. Assim, sentiu o gostinho de uma taxa mais baixa e eu acho que precisa construir isso. Não é algo que possa ser feito através de voluntarismos. Nós vimos isso também ali no caso do governo Dilma, sobretudo. É um desastre. Então, o PS é a pessoa aí que vai carregar aí vamos dizer, a tocha do bom senso, mas ele vem sozinho. E também preciso lembrar, o coordenador do grupo é o senador, o ex-senador Luiz Mercadante, que também não tem um histórico de defesa, vamos dizer, de uma posição mais controlada na área fiscal. E isso deixa o grupo assim, desequilibrado e ainda, enfim, ninguém sabe quem é que vai ser nomeado para o Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento. É fundamental que esses ministérios funcionem harmonicamente. Se também vier uma escalação polarizada, para variar o termo, também não vai ser bom. Então, essa sinalização não é boa. E a nomeação, já que nós estamos aqui fulanizando um pouco a coisa, que não é o que eu gosto, mas é normal, a nomeação do ex-ministro Mantega também chamou atenção, e não é uma nomeação, enfim, que inspire confiança, infelizmente, nada pessoal, mas é o que é, sabe? Deixa eu passar a palavra para a Thaís em Brasília, está cobrindo intensivamente os bastidores do PT, a Thaís. Boa noite, Armínio. Eu vou puxar para a minha seara a política e vou fulanizar o debate, embora você não goste. Em vários momentos que a gente conversa com alguns integrantes dessa frente ampla e até mesmo aliados mais próximos do Lula, o seu nome foi citado essa semana algumas vezes, como quem seria um desses nomes para ir para a Fazenda. A minha primeira pergunta, se existe essa possibilidade e se, diante desse quadro, se porventura houver essa possibilidade, você aceitaria? Olha, é muito difícil responder uma pergunta como essa, assim, no vácuo, sabe? Assim, eu fui para o governo 2 vezes em momentos difíceis, teria ido com o Aécio, teria ido com o Luciano Huck, se ele tivesse candidatado, a situação estava boa para ele. Mas eu me senti ali me juntando a ideias nas quais eu acredito, né? E isso, infelizmente, não parece ser o caso. Então, eu, sinceramente, eu não estou nem pensando nisso. Eu tenho participado do debate público, me dedico em várias frentes, pretendo continuar, mas eu acho que essa equipe tem que ser construída a partir de ideias, né? E eu estou vendo as ideias nesse momento se afastando daquilo, enfim, que eu acredito. E eu queria registrar aqui também com muita veemência, eu tenho trabalhado, dedicado muito tempo assim, com vários colegas que têm assim, visões parecidas com as minhas, que vão assim, desde um liberalismo progressista até a social-democracia. Todos nós damos muito peso e entendemos a natureza extrema das nossas desigualdades no plural, a importância de se criar oportunidades para as pessoas, e isso tudo está muito carente, e sem isso nada funciona também, tá? Então, a ideia das responsabilidades, na verdade, é a seguinte: não dá para dispensar nenhuma das duas. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira harmônica, responsável, para também não transformar a economia, enfim, num palco de tragédias, como a gente já viu no passado. Armínio, a gente sabe que economia é psicologia. Você se referiu a expectativas e você, não sei se você usou a expressão crise de confiança, eu pelo menos usei nessa edição. Eu queria a sua avaliação como experiente operador no campo da economia que você
nas várias trincheiras que você ocupou aí em todo esse vasto campo, a que distância estamos de uma crise de confiança? Nós não estamos muito distantes, inclusive porque o ambiente global, como eu mencionei, é muito perigoso. Se vocês me permitirem, eu dou 2 exemplos rápidos dos Estados Unidos. A taxa de juros de 10 anos americana, indexada, estava negativa em 1%. Então, você dava dinheiro para o governo americano, recebia de volta em 10 anos, corrigido, menos 10%. E agora ela está em 1,70 positivo. As hipotecas, que são uma taxa crucial para a economia americana, estavam em 3% e agora estão em volta de 7%. Então, a liquidez global está secando. O mundo convive hoje com a Guerra Fria com a China, que é um assunto bem complicado, porque quando os 2 gigantes se chocam, espalha a faísca para tudo que é lado, né? Tem essa incrível invasão da Ucrânia, que faz a gente repensar as questões clássicas, não é, da soberania, e por aí vai. Então, é um mundo bem complicado. A América Latina vive um momento horroroso. Então, assim, é um pano de fundo ruim do ponto de vista financeiro, é ruim do ponto de vista geopolítico, e aqui dentro tem esse buraco fiscal. Então não adianta, a gente não gosta, mas o fato é o seguinte, quando um governo se elege, ele se elege e recebe de presente toda a história do país. Né? São grandes tragédias, grandes problemas, desde a escravidão, e nós temos que fazer alguma coisa. Então, assim, um pouco a pergunta é o que dá para fazer, sabe? Sem querer me alongar demais, ou mais do que eu já estou me alongando, eu tive o luxo de conhecer pessoas que fizeram parte do governo Mandela, e que eram revolucionários, andavam armados, e chegaram lá e assumiram o poder. Isso eu tive um depoimento de um alto funcionário do Banco Central, com quem eu interagia muito, eles se perguntaram o que é a melhor coisa que nós podemos fazer agora. Eles rapidamente concluíram que a melhor coisa que eles podiam fazer para o povo da África do Sul, eu me lembro deles falando claramente, com aquele sotaque delicioso, falando assim, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer para o povo da África do Sul agora é não quebrar. Tá? Então, assim, tem horas que a gente tem que jogar na defesa, horas que tem que jogar no ataque. Eu agora iria, o manual aqui de economia agora é o príncipe. Vamos arrumar as coisas, não estou falando de fazer um mega roxo, mas tem que sinalizar que as coisas vão para o seu devido lugar, que as prioridades vão ser encaradas para que o país possa se desenvolver plenamente. Armínio, você disse... É a última pergunta, Raquel, você quem encerra. Você disse para a Thaís que não está nem pensando na possibilidade de ser ministro. E eu fico me perguntando, diante dessa PEC de transição, da maneira como ela está sendo formulada, só pelos políticos, os economistas ainda não entraram na conversa, ela está sendo formulada já excluindo o principal programa social do governo da regra de gastos, então já tirando aí qualquer apelo de uma reforma tributária, por exemplo, uma reforma administrativa, eu fico me perguntando qual seria a função deste ministro durante este governo, já que ele começa com tanta coisa resolvida. Queria a sua percepção. Ela não é boa, porque no fundo estão cavando um buraco, ele já vai ter que entrar com uma escadinha na mão para sair do buraco. A peça não sai mais. E é estranho isso que está acontecendo. Isso não é bom. Em geral, é bom, assim, pessoas que têm esse tipo de responsabilidade, no momento em que essas questões estão em jogo, o melhor seria que elas já estivessem tomando as decisões com as quais elas vão ter que viver, supõe-se, por mais 4 anos, né? Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central, nosso caloroso agradecimento pela sua participação aqui na nossa roda de análise do WW. Boa noite, Armínio. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Tudo de bom.